Eu sou o professor doutor e perito judicial Ricardo Xavier Vidal. Sou mestre em patologia, PhD na área da saúde, por duas importantes universidades federais brasileiras. Eu já me manifestei em alguns outros vídeos, 4 vídeos anteriores sobre a questão do coronavírus, e agora estou fazendo meu 5º vídeo também sobre esse assunto, mas agora eu vou estar falando um pouco também sobre questões políticas, né? Ciência e também política, porque nesse momento essas questões estão muito vinculadas. Ciência, política, economia, essas questões estão muito vinculadas umas às outras. E, bom, inicialmente eu fiquei feliz em ver lá os biólogos, porque eu sou biólogo, né? Sou bacharel e licenciado em ciências biológicas. E fiquei muito feliz em ver os biólogos lá no site lá do Ministério de Saúde, como profissionais da área da saúde também, né? Então, fico muito feliz com isso, biólogos, biomédicos, obviamente, os médicos, e tantos outros profissionais, farmacêuticos, vários outros profissionais. E nós estamos lá dentro da homepage do site do Ministério da Saúde. Então, mas agora eu quero comentar uma manifestação de um senhor, um cientista, uma pessoa muito qualificada na área dele e muito conhecedor, profundo conhecedor de determinada área da virologia. Quer dizer, não tanto da virologia, mas da infectologia. Eu não vou mencionar nomes, obviamente, até porque eu discordo dos posicionamentos dele e não quero que isso entre maiores problemas, maiores conflitos, né? Eu só quero dialogar sobre esse assunto porque isso está envolvendo litígios entre profissionais da área da saúde, se mantém, por exemplo, ou não mantém os indivíduos em casa, no isolamento social. E também isso acho que é bastante importante porque o que esse senhor falou no Congresso Nacional, um cientista, um profissional, uma pessoa admirável na área específica de ação dele, que foi o caso da influenza, né? O vírus H1N1. Então, ele se manifestou no Congresso e eu vi o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, ele se manifestando de maneira tal em relação ao coronavírus, que na minha opinião só podia se manifestar alguém que tivesse conhecimento sobre o assunto, com posicionamentos muito definidos, muito firmes, a respeito de assuntos que, obviamente, o excelentíssimo senhor presidente não conhece, porque não é a área dele, né? Então, para ter aqueles posicionamentos com tanta firmeza, com tanta decisão, com tanta convicção que o senhor presidente apresentou, eu falava comigo mesmo, falava, não é possível, tem alguém que o está assessorando e aconselhando nesse sentido. E na medida que eu discordava desses posicionamentos do nosso excelentíssimo senhor presidente, eu fiquei me perguntando quem será que está por trás disso, orientando o seu presidente a ter esse tipo de posicionamento, esse tipo de procedimento. E aí chegou pelo WhatsApp uma mensagem, um vídeo desse senhor no Congresso Nacional, e ele, minha mão está higienizada, bem higienizada, no Congresso Nacional, e ele falando que eu vou ler aqui para os senhores e vou comentar, tá bom? Então, diz ele, fui o primeiro gestor que enfrentou o H1N1 no Brasil. Eu estou resumindo, suprimindo uma ou outra palavra, porque para dar melhor compreensão. Mas é só tá na internet o que ele disse, né? Tá circulando aí pelo WhatsApp e, obviamente, o Congresso tem os arquivos lá. Então, disse ele, fui o primeiro gestor que enfrentou o H1N1 no Brasil, quando entrou pelo Rio Grande do Sul. Eu vou comentando o que ele disse, né? Então ele é um profundo conhecedor, ele menciona que tem inclusive artigos científicos publicados, obviamente eu não duvido de forma alguma, mas a questão é que parece que ele entende bem do H1N1, mas como nós estamos vendo sobre o coronavírus,
eu faço algumas objeções. E vamos continuar. Os vírus obedecem um padrão de contágio semelhante. Uns pouco mais contagiam um pouco mais rápido, outros contagiam um pouco menos. Têm ações diferentes como vírus, mas eles têm um padrão que nos permite prever como vai ser uma epidemia. Então aqui eu gostaria de fazer algumas considerações. Por exemplo, são vírus, mas vírus é uma imensidade, é um mundo dos vírus, é uma imensidade. Acredita-se que parece que existem cerca de 2.000 ou mais espécies conhecidas, mas a quantidade de vírus provavelmente é de centenas de milhares, quem sabe milhões de vírus, milhões de espécies, pelo menos centenas de milhares, pelo menos dezenas de milhares, ou centenas de milhares, ou milhões de espécies de vírus, pelo menos centenas de milhares. E se conhece apenas cerca de 2, 3 mil, alguns falam que conhecem um pouco mais, um pouco menos, tenho avaliado aí pela internet mesmo essas informações, né? Mas veja que esses vírus, o H1N1, é de uma determinada espécie de vírus, de uma determinada família de vírus. Deixa eu ver aqui, eu anotei. O H1N1 é da família Orthomyxoviridae, o gênero Myxovírus, que então eles são classificados em função dos antígenos de superfície, moléculas que se expressam na superfície desse vírus, que classifica esses vírus. Essas moléculas classificam esse vírus, né? Mas eles são da família Myxovírus, aliás, da família Orthomyxoviridae, o gênero Myxovírus. Já o coronavírus é da família Coronaviridae, e o gênero coronavírus é o único gênero dessa família com várias espécies. Não se sabe quantas espécies existem. Esse coronavírus que tem origem provavelmente aí, tem origem que se sabe no morcego, que veio diretamente do morcego contaminando o homem. Lá na China eles têm vários tipos de caça que nós aqui não consideramos caça. Nós nunca comeríamos um morcego, mas lá eles comem. Existem morcegos grandes, parecem o tamanho de uma raposa, né? Então, morcegos grandes, uma pequena raposa, morcegos grandes. E lá eles caçam morcegos e se alimentam de morcegos. Então é possível que na manipulação desse alimento, com o morcego ainda não cozido, né? Então com a carne ainda crua, na manipulação é possível que o ser humano tenha se contaminado, né? Inclusive com as secreções e tal, e essa contaminação acabou contaminando outros indivíduos e chegou ao ponto que está aí. É possível também que esse vírus tenha passado pelo gato. O gato talvez se alimentando desse morcego tenha contraído essa doença e passado para o ser humano. Talvez o ser humano até se alimentando do próprio gato também. No Oriente se alimenta de ratos, se alimenta de vários insetos, né? Então, aracnídeos. Então, acredito que foi essa passagem. Então, de fato, houve um problema ali de maior cuidado sanitário ali no manuseio daquilo. Pode ser que tenha se alimentado de uma carne não adequadamente cozida, pode ser que tenha sido na própria alimentação, se alimentando do morcego, uma carne que não tivesse adequadamente cozida. E aí vai uma preocupação, porque no Oriente se come muito carne crua, né? No Japão se come peixe cru e tem um verme que parasita o homem vindo do peixe. O ciclo faz peixe, homem, que come carne crua, e aí depois retorna para o peixe. O peixe pode... Há um contágio aí, há uma transmissão aí. Então veja que... Então, é um cuidado, mas é possível que essa mesma espécie de morcego tenha outros coronavírus. Não se sabe quantos coronavírus existem na natureza. Então esse foi um único coronavírus. Então temos que investir em pesquisa científica. Esse é um ponto crucial. Mas então não se sabe, pode ser que essa mesma espécie de morcego tenha mais coronavírus afetando essa espécie. Agora você imagina, se são várias espécies de morcego, se cada espécie de morcego tiver um coronavírus, como é que vai ser? Então existem vírus em muitos animais, inclusive em insetos existem vírus.
Existe uma determinada família de vírus, um determinado gênero de vírus de uma determinada família, que ele parasita insetos. Então, a coisa é bem mais complicada do que parece. Então, veja que são dois gêneros diferentes, duas famílias diferentes, então não se pode esperar, se houve essa conclusão de que são duas famílias, então gêneros completamente diferentes, não se pode esperar que tenha a mesma reação. Então esse senhor aqui já se equivocou, partindo do princípio que a coisa é mais ou menos matemática, tem um desvio padrão, mas sabe como é que é, responde mais ou menos da mesma maneira, falou que ó, tem ações diferentes, mas eles têm um padrão que permite prever como vai ser uma epidemia. Não teve como prever essa epidemia. Então, esse senhor conhece bem, com certeza, se o excelentíssimo senhor presidente tiver dúvidas em relação ao H1N1, em relação à influenza, H1N1, deve consultá-lo sim. Mas no que se refere a coronavírus, deve consultar o ministro da Saúde, que o excelentíssimo senhor presidente foi ele mesmo quem impulsou acertadamente. É um bom ministro, uma pessoa aberta, uma pessoa que dialoga, uma pessoa que aceita o diálogo, né? E em relação a isso, até vou trazer uma informação aqui para os senhores que muito provavelmente se eu não dissesse ninguém saberia, né? Aqui, deixa eu ver mais pra frente. No dia 30 eu tenho mais 4 outros vídeos na internet. 2 vídeos bem voltados para a questão do coronavírus, insistindo na necessidade do uso de máscaras, insistindo na necessidade do uso também na medida que não se tem o álcool 70, nem o gel, nem o líquido, se use a água sanitária. Parece que a água sanitária, essa informação veio pela internet, de pessoas que estavam morando lá na Alemanha. Parece que a água sanitária é até mais eficiente na higienização, né? Na desinfecção, na higienização, do que o próprio álcool 70. Eu tenho usado álcool 92. Alguns dizem, o álcool 92 ele evapora muito rápido, né? Aí ele não vai ser muito eficiente, mas por outro lado ele é mais forte, ele age mais rapidamente. Então essa é uma discussão. Eu tenho usado 92, que é o que eu tenho encontrado, e acho que não chega a ser problema. Agora 98, usar o álcool 98 pode ser que não seja tão eficiente. Por outro lado ele é muito mais vigoroso, né, contra o micro-organismo. Então essa é uma discussão que também tem que ser levada a cabo como? Através de pesquisa científica. Eu sou um cientista, mas creio em Deus, né? Creio em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Minha religião, minha fé não abale nada meu posicionamento científico. Porque eu não tenho dúvida que Deus criou todas as coisas. E tudo então que é feito, seja pelo ser humano, seja pela manipulação do que Deus criou da natureza, manipulação das moléculas, tudo acaba sendo obra de Deus. Se Ele criou todas as coisas, é tudo obra dele. Então, Deus age diretamente através do poder dele. Eu creio, sou também pastor evangélico. Então, eu creio que Deus age diretamente pelo poder dele, mas age indiretamente também pelo discernimento humano, pela tecnologia, pela ciência, que nós temos que valorizar. Então, tem que ser feitas pesquisas em relação a esse coronavírus e outros coronavírus. Tem que ser feitas pesquisas para se dar solução a todo esse problema, e pesquisas básicas que vai estudar o coronavírus, porque tem o coronavírus ali, então eu vou estudar, mas isso com certeza vai ser importante mais adiante. Mas veja então que no meu primeiro vídeo, segundo, terceiro e quarto vídeos, esses 4 vídeos eu enviei para todos os senadores da República, agora, no dia 30/3/2020. Hoje é dia 9/4/2020. 9 de abril de 2020. No dia 30 de março de 2020, eu mandei para todos os senadores da República Federativa do Brasil, e-mail para todos eles, um e-mail para cada um, né? Mas fiz um conjunto de e-mails e mandei, né? Mas chegou um para cada um lá, né? Então, com um texto mencionando para que a pessoa possa, e o senhor a senhora que está ouvindo o vídeo, né? Os senhores que estão ouvindo o vídeo, os senhores e senhoras que estão vendo esse vídeo, vendo e ouvindo, podem também fazer a mesma coisa no YouTube. Bota lá, YouTube Ricardo Xavier Vidal. E eu sugeri que eles entrassem e vissem esses meus vídeos.
Isso no dia 30 de abril de 2020. No dia 2 de... Aliás, 30 de março de 2020. No dia 2 de abril de 2020, o ministro da Saúde, o Dr. Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, é um bom ministro, está fazendo o melhor que ele pode fazer. Claro que eu discordo de alguns posicionamentos, de demorar em estimular a população a usar máscara, em demorar a se equipar, demorar a comprar certos mas isso são diálogos, não, né? A gente discorda dali, concorda daqui, essas coisas acontecem, ninguém é perfeito, ele está fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho, tinha que ser mantido mesmo como ministro, está fazendo um ótimo trabalho, né? Como é que vai tirar agora, no meio dessa confusão, vai tirar um ministro que é uma pessoa muito dedicada, que se empenha, pessoa aberta para dialogar, aberta para aceitar posicionamentos? E foi o que, na minha opinião, aconteceu. Porque então, no dia 2 de abril, no dia 30 de março, eu mandei o e-mail para cada um dos senadores, de oposição, da situação, mandei para todos. E no dia 2 de abril, o ministro Mandetta, ele mudou o posicionamento sobre o uso de máscara. Ele lá insistia na necessidade de usar máscara. Você vê todos os filmes, todos os vídeos, tudo que vem aí lá da Coreia do Sul e da China, sempre usando máscara. E depois dessas crises terríveis que tiveram lá na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na própria Inglaterra, e no Japão também, que você não via tanta gente usando máscara, como eu comentei no meu outro vídeo, falei que via uns 40% nos japoneses usando máscara. Agora todos usam máscara. Só no Brasil que você não vê a população inteira, ou quase toda ela, usando máscara. Nos Estados Unidos você vê todo mundo agora de máscara, Japão todo mundo de máscara, China todo mundo de máscara, toda a população, Coreia do Sul toda a população, agora na Itália você também vê toda a população, só no Brasil continua não se vê toda a população com máscara, se bem que graças a bom Deus, a partir do dia 2, creio eu que por causa do meu vídeo ter chegado lá nos senadores e chegou lá ao Ministério de Saúde, né, ponderando sobre esses fatos, creio eu que ele passou a incentivar o uso de máscaras caseiras. Tudo bem, a máscara PFF2, a N95, que fica para o pessoal da saúde, mas você tem PFF3, que também o pessoal da saúde pode usar, que é mais, pelo que eu entendo, é melhor ainda do que a PFF2, pode ser a 3. E você também tem a PFF1. Então você vai dar 2 para a área da saúde, quem sabe a 3, bota a PFF1 para a população, na minha opinião é o suficiente, sem filtro, sem aquele filtrozinho. Porque o filtrozinho da máscara, aqui eu tenho aqui uma PFF1. Aqui ó, PFF1. PFF1. Hora de dizer minha mão está higienizada. Mas se não tivesse, eu borrifaria com água sanitária a 4%. Depois eu vou mostrar como é que eu faço. A 4%. E para higienizá-la, né? Ou álcool 70, álcool 90. Ou pode lavar também. Lava com sabão. O Ministério da Saúde está sugerindo que a pessoa pegue a máscara, coloque dentro de uma solução com sabão. Um sabão normal, bom, pode ser detergente, pode ser sabão, esse sabão aí Omo, esse sabão aí de para lavar roupa. Você bota nessa solução ou bota numa solução de água sanitária, que lá o Ministério está sugerindo uma determinada concentração. Eu tenho feito a minha a 4%. Assim eu me sinto mais tranquilo. 4%. Bota 4 ml e completa com 100 ml, né? Completa 1 litro, 1000 ml, né? Então, completa 1 litro, tá bom? Então, é assim que eu estou fazendo. E vale ressaltar, olha, que essa máscara aqui mesmo, olha, ela soltou, ela descolou e eu costurei, eu não tenho outra. Ah, mas costurar não fica tão bom. Não, tá bom, mas eu não vou estar dentro de um laboratório, se bem que o planeta Terra praticamente virou um grande laboratório, né? Porque você tem que sair de casa, tem que ter uma atenção como se estivesse numa área menos infecciosa de um laboratório de virologia, né? Tem que ter um certo cuidado, né? Então eu fiz isso. Uma outra máscara, porque eu não tenho outra. Outra máscara soltou essa parte aqui de cima, ó. Aqui, ó. Soltou. Eu fui lá, cortei metalzinho, um alumínio, cortei, lixei para não machucar, né? Lixei para não machucar.
e vou costurar aqui, porque colar não consigo, a cola não fica, posso tentar botar um super bonder, né? Mas então vou costurar aqui. Ah, não é ideal? Não é, mas é o que eu posso fazer. Melhor é alguma proteção do que nenhuma. Melhor é alguma proteção do que nenhuma. Quanto melhor a proteção, melhor, mas é melhor alguma proteção do que nenhuma. Então, estou fazendo aqui o que é possível, entendeu? O que eu tenho condição. As lojas estão fechadas. Aliás, na minha opinião, as lojas de EPIs, de equipamentos de proteção individual, tinham que estar abertas, porque elas fizeram compras. Estava faltando tudo quanto é máscara, mas eles diziam que tinham feito compras, mas ainda não tinha chegado. Então, quando chegar a compra dessas lojas de máscara, de outros equipamentos de proteção importantes para esse momento, elas vão estar fechadas. Então, outras lojas que têm que ser colocadas como olha, lojas essenciais, são as lojas de equipamento de proteção individual. Loja de tinta. Ah, mas por que loja de tinta? Loja de tinta vende máscara. Elas estavam com falta de máscara, mas a loja que tiver com máscara, ela podia estar aberta. A loja de equipamento de proteção individual que tivesse com máscara, podia estar aberta. Desde que, obviamente, os seus funcionários estivessem usando máscara. Porque quando alguém está do seu lado sem máscara, ele coloca em risco você. Mas se alguém está do seu lado com máscara, ele está te protegendo. Porque a respiração dele não te contamina, se de fato pode existir contaminação do vírus pela respiração. Se ele fala os perdigotos, aquelas bolinhas de água, né? Bolinhas de água não tocam no seu rosto. Se ele espirrar, o aerosol formado pelo espirro não vai te vir no seu rosto. Se tossir, a mesma coisa. Quem está com máscara está tendo consideração pelo outro, pelo seu semelhante, e está tendo consideração consigo mesmo, com a sua família. Quem não está, aí é muito mal informado, ou é complicado, é uma coisa complicada. Mas veja que então aí eu disse, então no dia 2/4, no dia 30 de março, eu mandei para todos os senadores o endereço para entrarem e verem lá os meus vídeos. No dia 2 de março, o ministro Mandetta foi lá e estimulou então a população a usar máscara, ainda que caseiras. Na minha opinião, pode-se estimular a PFF1, por exemplo, né? E quem sabe a 2 a 3 também, se tiver quantidade, se tiver volume disso. Agora, também orientou a população a usar água sanitária. Então, quando eu mostrei que o meu álcool estava acabando, naquele vídeo eu falei que eu estava usando 2 a 3%, eu estou usando 4%, cerca de 4%. Depois eu vou mostrar ali que não dá para ser muito certinho. Eu não tenho uma proveta, não tenho um medidor adequado, né? Estou sem laboratório, então eu estou aqui na mesma condição de qualquer um da população. Então, estou me virando do jeito que dá e estou mostrando à população como fazer. Então, ele falou também da possibilidade de esterilização do material utilizado. Acho que o receio do profissional da área da saúde é se aquilo foi mesmo esterilizado adequadamente. Sabe como é que é? Brasil, né? Lá no Brasil, o cara fala, será que isso aqui é material reciclado, né? Material reaproveitado? Ele saiu, a pessoa botou lá, usou uma vez, botou, tirou, não vai usar mais, mas ele pode ir para o autoclave dentro do próprio hospital. Tem hospitais que têm autoclaves pequenos. Tem hospitais que têm autoclaves com, sei lá, capacidade de quanto? De 500 litros. Existem autoclaves com capacidade de milhares de litros, né? Que são aqueles que são utilizados, por exemplo, para pegar o lixo hospitalar. Você coloca o lixo hospitalar dentro daquele autoclave, autoclava aquele lixo, quer dizer, coloca elevadas temperaturas durante determinado tempo, uns 40 minutos, em elevada temperatura, ou mais do que isso, mas, né, algumas dezenas de minutos, aí, e aquilo, o lixo sai como se fosse lixo normal. Esse lixo é pegado e lançado no lixão. Se fizesse isso com as máscaras, com os aventais do pessoal que está usando, o Brasil não precisaria estar gastando tanto dinheiro. E o próprio hospital podia ter o seu autoclave. O próprio hospital tinha que ter o seu autoclave e ser fiscalizado pelos próprios profissionais que vão estar trabalhando lá com esse mesmo material, avental. O avental é a máscara. Então, o que acontece? E o óculos você pode higienizar, bota dentro de uma solução de água sanitária, de sabão e água sanitária. Você pode reutilizar o óculos, não precisa jogar fora um óculos.
sem necessidade, ele é plástico, você consegue resolver. Tem aqui um óculos aqui, ó. Quem não usa óculos, ele fica melhor. Esse óculos aqui, ó, tá aqui, ó. Se a pessoa lançar perdigotos, né, aquelas gotículas, né, vai esbarrar aqui, depois você higieniza. Se ele espirrar, vai esbarrar aqui, depois você higieniza. As microgotículas do espirro são bem menorzinhas, né? Então, mas ele para aqui. Se você tem óculos, você pode colocar. Você pode colocar, não fica tão bom, mas ele já te protege um pouco mais. Tem alguns óculos que entram melhor aqui quando você tem óculos, ele fica melhor. Mas esse aqui já ajuda, eu saio com ele, saio com a minha máscara. Saio com ele, saio com a minha máscara. PFF1, a máscara que eu estou saindo, foi que eu consegui comprar. Eu tenho essa aqui PFF2 quando eu estou resolvendo esse metal que soltou. Eu tinha uma outra com válvula. A válvula desse tipo de máscara também não é boa porque é uma lâmina de borracha. Ela vai e volta, ela vai e volta. Quando você inspira, ela fecha. Só que como é vírus, no que você inspira pode entrar algum ar com vírus ali, uma gotícula, algumas gotículas do espirro, e aí complica. Então melhor, no caso de vírus, é sem válvula. Tá bom? Agora, tem algumas máscaras, por exemplo, da 3M do Brasil, que é uma fábrica, que é uma empresa, uma marca, 3M do Brasil. Eles têm um filtro, mas é um filtro que não é dessa laminazinha de borracha, não. É um filtro que ele está sempre ali e também vai filtrar, não vai permitir que o vírus entre. Então, outro modelo, mas uma máscara dessa, enquanto eu comprei essa PFF1 logo no início do problema da pandemia por R$5, que antigamente era, acho que, segundo me informaram, era R$3,50, já estava assim. Essa 3M, veja que não incomoda o óculos, né? Essa 3M estava R$26 com filtro na frente, mas não era filtro de lâmina que vai e volta, não. Era um filtro mesmo compacto e aí não tem problema, mas o ideal é que não tenha filtro nenhum. PFF2. Tem a PFF3 que é até melhor. Tem a PFF1 que é um pouco menos vigorosa, né? No sentido de impedir a contaminação, mas para a população teria ótimo. Eu vou fazer um outro comentário também, né? Estamos abrindo o leque aqui, né? Então, fazer outro comentário. Eu vi aqui os ônibus, pessoas em pé, fazendo as pessoas em pé descendo, aqui no estado do Rio de Janeiro, um equívoco. Como eu gostaria que os governantes pudessem me ouvir face a face, para eu tirar essas dúvidas dos governantes, porque outros com certeza, obviamente, não sou melhor do que ninguém, outros poderiam tirar essa dúvida, mas talvez porque não poderem também ter acesso aos governantes, a gente não pode sugerir, não pode circular ônibus com pessoas em pé. No exterior você vê, na China, no Japão estava lá um monte de gente em pé na condução sem problema algum, mas todo mundo de máscara, todos de máscara, não tinha um sem máscara. Outros países aí, na condução, dentro da condução, mas não tinha um sem máscara. Aqui no Brasil, você não vê um com máscara. Passa muitos e muitos anos, você não vê um com máscara. Então o que acontece? Aí tira a pessoa que está em pé e deixa quem está sentado. Mas quem está sentado está a 40 centímetros, o rosto do outro está a 40 centímetros de distância do seu. E ninguém com máscara. Melhor é que entrasse no ônibus distribuindo máscaras. Porque se tiver máscara, a pessoa pode ir em pé, pode ter gente sentada, pode ter gente em pé. Não pode ficar aquele tumulto que fica dentro dos ônibus. Até porque como é que vai resolver isso? Há estimativas de que isso vai durar cerca de 2 anos. Até vir vacina. Enquanto não tiver vacina, vai ter gente morrendo com isso aí com certa constância. H1N1, conforme esse mesmo senhor comentou, e a mídia também já comentou. H1N1, ano passado, morreram cerca de 800 pessoas, 750, 800 pessoas. Cerca de 2 por dia. Como é que vai ser o coronavírus, que é muito mais vigoroso em produzir óbitos, em transmissibilidade, virulência. Então como é que fica? Então como é que vai ser? Tem que dar máscara para a população. O Japão, eles não aceitam muito o isolamento social, mas está dando máscara para a população. E aqui eu tenho dado aqui do Japão. Aqui Japão, olha, 99 óbitos
5.000 casos. Tiveram 144 em um dia. Mas estão usando máscara direto. Provavelmente 144 foi dentro da própria família, que parece que aconteceu também lá na China. Contaminava muitos familiares. Quem estava contaminado estava contaminando os familiares. Então como é que vai solucionar? Tem que dar máscara para a população. O que adianta tirar quem está em pé se deixa quem está do lado a 40 centímetros, aí cerca de 40 centímetros de distância um rosto do outro, ombro com ombro? Então o problema do Brasil está sendo a falta de máscara, assim, para toda a população. Agora, a questão da máscara, estamos entrando, desdobrando o assunto, né? Espero que a pessoa tenha paciência de ouvir, né, o vídeo todo, mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre EPIs. Mas a questão da máscara está aqui, ó. Mas como é que vai ser? O Ministério da Saúde, ele está sugerindo máscaras, tá agora no site do Ministério da Saúde, sugerindo máscaras de pano mesmo, 3 lâminas. Então aqui, ó. 1, 2, 3. Seriam 3 lâminas. 3 lâminas de pano, desse pano comum, 3 lâminas. 1, 2, 3. Você bota as 3 e costura, né? Por quê? Porque de fato, com uma lâmina só, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, ó. Com uma lâmina só, eu vi isso na internet, a pessoa fazendo com spray de desodorante, para mostrar. Vamos ver aqui, ó. De fato, com uma lâmina só, quando você lança o spray, que é semelhante, isso aqui é mais forte do que um espirro, creio eu, né? Até porque as partículas são sempre muito pequenas. No espirro você tem partículas de todo o tamanho, né? Mas quando você lança um espirro, esse aqui não é um espirro, mas dá para você ter uma ideia. Ó, deu para ver, né? Vamos ver agora aqui, ó. Passou, não passou? Menos força, né? Já é uma proteção. Já é uma proteção. Foi menos intenso. Se a pessoa tiver... A pessoa sem nada tinha que ficar 2 metros. Com, talvez 1,5 metro resolvesse. Então já é uma proteção. O Ministério da Saúde está sugerindo 3 panos. Mas é claro que depende do pano. Tem alguns panos que é mais difícil dar. Que é mais difícil. Estamos aqui fazendo aqui um certo esforçozinho aqui, como um bom brasileiro, né? Eu cortei esse aqui de uma dessas vasilhas de quali, né? E botei ali, né? Brasileiro a gente se vira, né? A gente é muito criativo, né, o brasileiro. Então tá aqui. Então agora vamos ver com 2 panos, tá? Vamos ver com 2 panos como é que vai, ó, tá aqui de perto, né? Ó, bem menos. Então vale a pena a máscara caseira, vale a pena a máscara caseira. Vamos ver com 3 panos. 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 Vamos ver se eu consigo aqui com esses 3 panos, porque não dá para ficar muito firme. Vamos ver. Vou firmar aqui embaixo com esse material aqui. Então, a questão está, acho que a diferença também de eficiência da solução do problema do Oriente para nós aqui passava em muito também, obviamente também. Primeiro, isolamento social, na minha opinião, tem que ter mesmo, não há dúvida não. Isolamento social no máximo possível. Agora, quem precisa sair na rua para fazer, seja lá o que for, para comprar alimento, para fazer exercício, para comprar medicamento, seja lá para o que for, para uma emergência qualquer, seja lá para o que for, tem que ser de máscara e uma máscara eficiente. Vamos ver agora com 3 panos. Com 3 panos. Né? 3 panos, né? Já fiz 2, né? Agora vamos para o terceiro. Vamos ver. Ah lá. Vou botar mais perto, hein? Ó, vamos ver. Eu notei alguma coisinha, mas bem pouquinha. Se a pessoa tiver ali uns 50 centímetros, acho que não chega. O ambiente acaba ficando, né? Complicado. Porque o aerosol permanece no ambiente.
Mas o que eu estou querendo mostrar é que se você usar o tecido certo, o tecido bem encorpado, isso vai fazer a diferença. A máscara faz a diferença, tanto para a questão do falar, como para a questão do... tanto para a questão do falar, como para a questão do... tanto para a questão do falar, como para a questão do espirrar, como para a questão do tossir. Tossir e espirrar também. Então você está vendo que faz a diferença. Faz a diferença. Então o senhor falou que é uma falsa... Está aqui, ó. Um profissional, infectologista. Tem infectologistas excelentes, exemplares, e acho que todos eles são, ninguém é infectologista à toa, são todos excelentes profissionais, excelentes. Mas só que tem se equivocado em desmerecer o uso da máscara. A gente olha nos países onde você tem menos problemas, onde você tem menos óbitos, menos contaminações, você vê todo mundo usando máscara. Quando os chineses foram na Itália ajudar lá o problema da Itália, eles desceram do avião com máscara, não tiraram máscara em nenhum minuto, nem um segundo. E o líder lá da comissão, né, da comitiva que teve lá, ele, usando máscara, falou que toda a população tinha que usar máscara e tinha que higienizar a cidade. Alguns preferem o termo sanitizar, né? Eu prefiro higienizar e, quem sabe, em outra oportunidade eu vou explicar o porquê. Prefiro higienizar. Higienizar, na minha opinião, está dentro de sanitizar. Mas eu vou, então, continuar usando higienizar. Então você veja que um profissional... Ah, tá no outro ali. Mas ele está no outro Márcio, que eu vou falar só sobre isso, só sobre EPIs. Ele falou que é uma falsa ideia de proteção, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Falsa ideia de proteção, como é que ele falou? Aqui, ó, aqui. Uma pessoa está suspeita de coronavírus. Mas ele falou coisas ótimas também. Ele falou, se a máscara ficar úmida, a função de barreira se perde. Eu discordo. Quanto mais úmida, menos função de barreira ela tem. Mas ela sempre vai ter alguma. Porque se a pessoa espirrar no seu rosto, você está com a máscara, mesmo que ela esteja muito úmida, você sai, tira, se afasta bastante, tira a máscara, descarta num saco plástico ou num lugar adequado. Tinha que ter lixo hospitalar, tinha que ser lixo hospitalar em todos os lugares aí, shoppings, quando abrir novamente, loja, sei lá onde for, na rua, lixo hospitalar, para você lançar essas máscaras lá dentro. Mas você então se afasta o máximo possível, se afasta bastante, coloca a máscara no lugar adequado, descarta no lugar adequado, lava as mãos duas vezes, na minha opinião, lava o rosto 2 vezes e bota uma máscara nova. Ah, mas eu estou dando uma condução, não tem como tirar. Você pode até tirar ela, mas se a pessoa espirrar novamente, é melhor que você esteja com ela, mesmo que ela esteja úmida. Entendeu? Mesmo que ela esteja úmida. Agora, são problemas que podem acontecer, mas certo? Se afastou o máximo possível, tira a máscara, descarta, lava a mão 2 vezes, o rosto 2 vezes, ou então higieniza com álcool. Você pode higienizar com álcool. Se você tiver com álcool para borrifar, se a pessoa espirrou, você borrifa na máscara, se for possível, você não vai poder respirar aquele álcool ali, né? Borrifar não seria a melhor opção. Mas você pode tirar a máscara, né? Descartar, higienizar a mão bastante com álcool, né? Higienizar a mão bastante com álcool e botar uma máscara nova. Entendeu? Então é isso aí. Então veja que... mas olha o que ele falou, olha, se uma pessoa está suspeita de coronavírus, deveria usar máscara até dentro de casa. Olha só, coisa ótima que ele falou, eu também concordo plenamente. Né? Então aqui, olha, mas agora olha o que ele fala. Ressalta que a máscara, quando usada na rua, dá falsa sensação de segurança. Aí eu discordo. Como? Então quem está usando máscara no laboratório também tem uma falsa sensação de segurança. Então não vamos usar máscara em lugar nenhum, nem laboratório em lugar nenhum, porque é falsa sensação de segurança. Como é que pode um negócio desse? E pode ser alguma falsa sensação de segurança. É uma segurança que a pessoa tem, uma barreira que tem dela para o meio ambiente, em relação a ela e o meio ambiente. Resguardando essa pessoa, protegendo essa pessoa. Isso que é absurdo que ele falou, absurdo. Porque então, dentro do laboratório também é falsa sensação de segurança. Se você está com a máscara adequada, na rua, seja lá onde for, é uma proteção. Se a máscara for boa, uma boa proteção, uma ótima proteção. Aí depois ele fala assim,
A ideia é não sair de casa. Eu acho que o que ele quis falar aqui é que é melhor você não sair de casa, eu concordo. Melhor você estar em casa. Não tem ninguém contaminado, é melhor você estar em casa. Agora, saindo, ela com certeza vai te proteger. Entendeu? Então, é isso aí. Mas olha só como eu falei já. E não estou nem na metade do que o senhor aqui botou. Como é que vai ser? Vamos ver. Mas então olha aqui, ó. 4 panos. Vamos ver 4 panos. Vamos ver 4 panos. Ó, vamos ver 4 panos. Ó, bem pertinho, hein? Olha. Acho que o que está saindo aqui é mais do... Está saindo aqui é mais que bate aqui atrás, ele se lança, porque eu vou te falar um negócio. Ó, do lado de cá não tem nem umidade. Do lado de cá ficou bem úmido. Então veja, depende do quanto o tecido que você está usando ele é encorpado e não permite o espirro sair nem o espirro entrar. Entendeu? É claro que o próprio Ministério da Saúde ele sugeriu que coloque essa laminazinha, né, na máscara, mas nem todos podem colocar. A questão é a seguinte, é alguma proteção e muitíssimo importante. Torno a dizer, todos os países onde você vê desde o início a população toda usando máscara, você tem menores índices e já superaram o problema. Agora o Brasil, para poder que as pessoas comecem a sair um pouco mais, que as lojas comecem a abrir, tem que estar todo funcionário que atende a população, e toda a população tem que estar de máscara. Torna a dizer, se você está com a máscara, você não causa dano a ninguém. Mas se você está sem máscara, mesmo que alguém esteja com máscara, se tem alguém do meu lado sem máscara e eu estou com máscara, o espirro dele pode vir pelos meus olhos e não se tem certeza se acredita-se que se possa se contaminar através dos olhos, da mucosa ocular. Então, veja quanta coisa é gerada, né? Eu tenho um monte de coisa para falar e não consegui, já tem 40 minutos. Não sei nem se você conseguiu ficar aí até agora. Mas ele diz aqui, ó, ele continua. Aí eu vou dar um outro exemplo aqui biológico. O gênero ratos, tudo bem que é um mamífero, muito diferente, né? Tem absolutamente nada a ver com vírusinho. Mas estou querendo falar que essa proximidade de espécies não assegura que uma espécie vai responder igualzinho como a outra respondeu. Então, por serem vírus, não significa dizer que o vírus vai responder, um vírus de espécies diferentes, inclusive de gêneros diferentes, inclusive de famílias diferentes, vai responder da mesma maneira que o outro respondeu. E esse senhor, ele diz que porque ele tem experiência no H1N1, que ele sabe que o vírus não ia causar tanto dano, não tinha que deixar as pessoas mesmo saindo mesmo, não tinha que fechar colégio nenhum não tinha que fechar empresa nenhuma não tinha que fechar comércio nenhum não tinha que deixar assim mesmo, deixa o pessoal, não vai adiantar nada. Ele falou que isso não adianta nada. Fechar colégio, fechar não adianta nada. Para H1N1 eu concordo. H1N1 não tinha mesmo necessidade de fechar nada, porque a virulência dela é bem menor do que a do coronavírus, como estamos vendo, né? A transmissibilidade, a capacidade dela se transmitir é bem menor. Se fala em 1.5, né? 1.5 para H1N1 e se diz 1.5 para H1N1 e 2.74 para o coronavírus. Eu tenho dificuldade, porque também se fala que é de 15 para... É de 15 no que se refere a... Peraí, isso aqui... Tá aqui, ó. Aqui, ó. Capacidade de contágio do H1N1, 1.5. A capacidade de contágio do coronavírus, 2,74. A capacidade de contágio do sarampo, de 15. Eu estou com dificuldade de acreditar que seja apenas de 2,75 a capacidade de contágio do coronavírus. Eu acho que esses dados têm que ser revistos. Se o sarampo é 15, coronavírus não me parece que seja de fato 2,74. Significa dizer que enquanto o vírus da HN1 influenza H1N1, ela contagia 1, ela contamina 1,
o do coronavírus contamina 2 e o do sarampo contamina 15. Não estou duvidando que o sarampo seja 15, mas estou com alguma dificuldade de acreditar que seja mesmo apenas 2,74. Talvez tenha sido lá na China, talvez tenha sido lá na Coreia, com todo esse aparato, né? Desde o início usando máscara, né? Isso impede grandemente o contágio, na minha opinião, não há dúvida. Obviamente lavando as mãos, né? Então, isolamento social, lavar mãos lá, e higienização do corpo no dia a dia, o máximo possível, das mãos, né? Também do rosto, obviamente. É lavando, se não puder lavar, álcool gel, se não tiver álcool gel, álcool spray, ou água sanitária mesmo, 4%, não vai botar água sanitária pura, né? 4%. Agora eu vou falar, olha o que eu fiz aqui com essa garrafa. Eu peguei uma régua, medi, aqui a régua aqui. Peguei uma régua, medi, ó, deu 20. A garrafa até aqui em cima, esse pontinho azul, deu 20 centímetros. Né? Aí o que eu fiz? Dividi por 20, para eu ter 5%. Mas vamos botar assim, mais fácil, olha. 20 centímetros, você divide por 10 dá quanto? 20 centímetros dividido por 10 dá 2 centímetros. Se você dividir por 10, você tem 10%. Então, 10%. Você tem 2 centímetros. 20 centímetros dividido por 10, você tem 2 centímetros. E aí o que você faz com esse centímetro? Divide por 2. Aí você tem 5 centímetros. Então, 20 dividido por 10, você tem 2. Você divide por 2 esses 2 centímetros, tem 1. Esse 1 é 5 centímetros. E olha o que eu fiz lá. Olha. Eu botei, aí o que eu faço? Eu boto aqui, um pouco abaixo desses 5 centímetros, né? Água sanitária. Eu gosto de usar da Globo. Não tô ganhando nada para fazer essa propaganda, não. Mas essa Globo que nós usamos aqui em casa é ótima. Nós gostamos muito. Eu uso essa. Tem outras aí, mas minha mãe diz que essa aí é melhor. Então, glória a Jesus. Glória a Deus em nome de Jesus. Então, olha só. Então, eu boto um pouquinho abaixo desses 5 aqui, que eu quero chegar a mais ou menos 4%. Eu me sinto confortável com água sanitária. Não esqueça de colocar o rótulo. Eu me sinto confortável com água sanitária 4%. Eu acho que é uma boa solução. Tá? Agora, também por que eu boto um pouquinho abaixo de 5? Olha, ele tem uma concavidade, ele tem uma convexidade aqui embaixo, o litro não é muito certinho, olhando para dentro, então você não vai ter aquela solução certinha de 4%. Entendeu? Entendeu? Não estou dizendo que até aqui você vai ter 1 litro, mas estou fazendo de maneira que você tenha 4% nessa solução. Entendeu? Então você está aqui, olha. Você botou ali, olha, 5%, que seria 1 centímetro. Torna a dizer, olha, você tem uma convexidade aqui, então não vai dar esse 4 certinho, entendeu? Mas você vai ter uma solução que dê para você usar, que a princípio seria de cerca de 4%. Eu não tenho proveta, não tenho nada, não tenho como resolver senão dessa maneira criativa que nós brasileiros sempre somos, né, criativos, né? Então, mas ele diz lá, olha só, eu vou continuar aqui. Ele diz, olha, mas tá aqui, olha, se está se transmitindo a população. Aí eu ia falar sobre o rato, as espécies. Você tem o ratos, por exemplo. Ratos e ratos norvégicos, essas ratazanas, a ratazana comum, a ratazana também que se chama ratazana de esgoto, elas vieram provavelmente da Ásia. O ratos e o ratos norvégicos. Se bem que o norvégicos, alguns também acreditam que ele tenha vindo da Noruega. Dali da Ásia, passou para a Noruega veio para cá. Sempre em navios, né, em cargas de navios. Ele entra por dentro das cargas e acabou chegando aqui. De longa data isso, né? Então o que acontece? Creio que muito tempo isso aí, né? Desde que os navios começaram a chegar no Brasil, provavelmente esses ratos vieram, né? Então, não sei. Agora, então, o que acontece? Ratos norvégicos. Você tem o ratos norvégicos de laboratório, que é o ratinho branco. Aquele ratinho branco, já trabalhei muito com ele. Ratos norvégicos Wistar, W-S-T-A-R. Ele é um mansinho, você trabalha, pega nele. Claro que você pegar assim, a gente pega às vezes por trás aqui, né, pelo pescoço, a gente tenta sair assim, mas ele não te morde, assim, nunca vi ninguém dizer que tenha mordido, não sei. Mas você pega pelo rabo, uma vez comigo, ou mais de uma vez, o rato caiu no chão lá no biotério, lá no laboratório, caiu no chão, fui lá, peguei o rato, ele no chão, fui lá,
ele ficou meio encurralado, eu peguei o rato pelo rabo, botei dentro da caixinha, ratos novéticos mansíssimos. O ratos novético desse de ratazana aí, que também é de esgoto, você já tem que ter um certo cuidado. Animal selvagem, né? Animal que não foi domesticado. O Wistar foi, né? E esse de esgoto, ele é escuro, né? Mas esses, ele mais corre. O Norvégicos, ele mais corre. Ele não é tão bom saltador. Já o ratos, se você encurralar ele, ele é muito agressivo. Se você encurralar ele, ele pula de 1,5 m e se menciona-se, pelo menos, até o pessoal do poder público mesmo aqui, que cuida desse negócio dessa parte de desratização mesmo, eles mencionaram comigo que o rato pode avançar, pode saltar cerca de 1,5 m, vindo em cima de você, e a preferência dele é no pescoço. Então veja, enquanto um animal, mesmo o silvestre, né, os ratos norvégicos, tem o Wistar que é mansíssimo, o outro que não é tão manso, tem que ter cuidado. Mas vê se ele vai correr. O ratos não, ele avança em cima de você. E segundo informação desse pessoal que trabalha com desratização, do poder público, ele pode pular no seu pescoço para tentar te lesionar. Então veja como que duas espécies do mesmo gênero, ratos, eles se comportam de forma tão diferente na agressividade e na eficiência do salto, por exemplo. Que dirá, né, a diferença que há de agressividade de vírus de famílias diferentes, como eu mencionei. Né? Coronavírus da coronaviridae e o mixovírus, que é o da influenza, do orthomixoviridae. Ora, se foram colocados em famílias diferentes, é porque há dados substanciais, que ainda que pessoas possam não concordar com essa classificação, há dados substanciais para dizer que são coisas bem diferentes. São famílias diferentes, são coisas bem diferentes. Você vê ratos norvégicos, tem bem diferença aí nessa questão da agressividade e na questão da eficiência do salto, por exemplo. Bem diferente. Então, como é que pode, então, esse senhor aqui, ainda que seja um grande profissional, conheça muito bem a área da saúde, se eu tivesse dúvidas sobre a influenza, com certeza consultaria ele, H1N1, com certeza eu consultaria. Mas não pode ser consultado, parece, pelas afirmações dele, não pode ser consultado quanto ao coronavírus. E, respeitosamente, parece-me que o excelentíssimo senhor presidente está consultando esse senhor, está ouvindo esse senhor no que se refere ao coronavírus. Então, melhor é, se o excelentíssimo senhor presidente vê esse vídeo algum dia, melhor é que ele ouça o ministro da Saúde, o ministro da Saúde, que está se dedicando a isso, está se dedicando extremamente a isso, está ouvindo vários profissionais, uma pessoa que tem, assim, prudente na ação. E esse senhor não foi prudente nisso que ele fez no Congresso Nacional, estimulando para que não tivesse para que não acontecesse o isolamento social. O isolamento social tem que acontecer, tem que ir tem que ir afrouxando lentamente, mas com toda a população usando máscara. Máscara deficiente, como eu mostrei ali, tem que ser uma máscara encorpada de várias lâminas, 4, 5 lâminas, ou então um tecido bem encorpado, tecido de jaleco talvez, jalecos desses profissionais da área da saúde mesmo, né, tecidos encorpados. Ou de preferência, pelo menos a PFF1. A PFF2 do pessoal da saúde, dá a PFF1 para a população, porque o pessoal da saúde não vai atrás da PFF1, vai atrás da PFF2 ou PFF3 também pode ser a 3. Então, a população tem que estar resguardada com máscaras adequadas. Aí começa a soltar. Mas para isso tem que ter as próprias empresas que estão abertas, os próprios comércios que estão abertos, que são comércios considerados como essenciais. Né? Esse comércio tem que ter todos os funcionários usando máscara, sem exceção. E quem atende ao público tem que usar óculos de proteção, que alguém do público pode cismar e não ir com a máscara. E aí vai estar colocando em risco aquele que está sem óculos, porque se você está com a máscara e o outro está sem máscara, o que está sem máscara está colocando em risco você, com perdigotos podendo chegar nos seus olhos, com tosse, com o falar dele chegando às gotículas nos seus olhos. Então os profissionais que atendem ao público, óculos de proteção, máscara, protetor facial. Ou óculos de proteção ou protetor facial, mas se botar os dois também não é ruim. Luvas sendo higienizadas como higienizariam as mãos. Então as luvas sendo higienizadas como se higienizaria as mãos. Né?
Ah, mas a luva, mas aí você vai sujar a luva da mesma maneira. Claro, mas a pessoa está protegida, a pessoa que caixa de supermercado, por exemplo, trocador de ônibus, motorista de ônibus, está sempre pegando o dinheiro que outras pessoas que podem estar contaminadas estão entregando para eles. Torna a dizer nesse vídeo que eu já falei no vídeo passado, o motorista de ônibus que dá troco, você olha ele de cima para baixo. Seus perdigotos com certeza chegam nele, alguns perdigotos que provavelmente não dá para ele sentir, mas vai chegar nele. E os motoristas não estão usando máscara, não estão usando óculos, não estão usando protetor facial, não estão usando uma luva. Olha, vou fazer aqui um elogio aqui ao Prevunic, aqui no meu bairro. Eles botaram uma lâmina de acetato, né, de garrafa PET, né, mas reta, né, desse produto de garrafa PET, reta, bem ampla, protegendo o caixa. Mas o caixa estava sem luva. E a caixa eu tive que pagar em dinheiro, ela pegou no meu dinheiro e não passou álcool gel, acho que não tinha álcool gel. Então desculpe essa objeção aí que eu faço para os mas estou elogiando, né? A objeção de não estava sem luva, de estava sem álcool gel, não é nada pessoal. Mas eu estou elogiando, até que botou aquilo excelente proteção para o trabalhador ali. Bom que todos os supermercados fizessem isso. Mas mesmo assim, na minha opinião, tinha que ainda assim usar óculos de proteção, máscara adequada, PFF1, que seja. É que eu estou usando. A 2 está com problema ali. Então PFF1 e a luva sendo higienizada regularmente. Então vejam, mas ele está aqui, olha. Então eu falei sobre o roedor, né? Mas aí ele continua. Está se transmitindo para a população um quadro gravíssimo que não vai acontecer. Quer dizer, está se transmitindo para a população um quadro gravíssimo que vai acontecer, que provavelmente não vai acontecer. Estamos vendo aí mais de 90 mil, não é isso mesmo? Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Mais de 90 mil mortos no planeta em 4 meses de crise. Bota aí que foi no finalzinho de dezembro que começou a primeira morte, né? Lá na China. Bota janeiro, fevereiro, março, 3 meses. Bota dezembro, 4 meses. Não dá 4 meses, né? A primeira morte lá, mas considerando a morte, 3 meses, 90 mil mortos. Mas aqui, olha, 1 bilhão 135, mais de 1 bilhão 135 mil infectados. No Brasil, 820 mortos. Esse senhor, ele menciona mais aqui na frente, que morreram no Brasil 750 pessoas no ano passado, em 2019, da influenza, o H1N1, só que foi no ano inteiro 750, agora nós temos, não tem um mês, já tem mais de 800 mortos, mais de 800 óbitos, 820 óbitos hoje, dia 9 de abril de 2020. Não tem um mês, já tem 820 mortos. Mais do que a influenza matou ano passado inteiro no Brasil, não tem um mês, o coronavírus já matou aqui no Brasil. Então como é que pode esse senhor fazer objeções ao isolamento social? Como é que o senhor pode fazer objeções ao uso de máscara? Se não me falha a memória, foi ele mesmo que falou que ele era contra que a população usasse máscara. Contra! Isso lá na China e na Coreia do Sul já se usava máscara proficuamente. Toda a população lá usava máscara. Aquele dizendo que era contra usar máscara. O problema é que nós do Ocidente, a gente às vezes se acha melhor do que o pessoal do Oriente. O pessoal do Oriente foi o que fez a OMS. Desculpe a franquia, sou totalmente contrário ao posicionamento da OMS no Organização Mundial de Saúde, no que se refere ao uso de máscara, que desde o início eles foram contrários que a população usasse máscara. E o Brasil adotou esse procedimento, Estados Unidos adotou, Itália adotou, Espanha adotou, a Inglaterra nem isolamento social fez, que acertadamente a OMS sugeriu e colocou pé firme no isolamento social. Nisso eles estão de parabéns à OMS de ter colocado pé firme, decidido, colocaram, né, firmeza na decisão de colocar o isolamento social acertadissimamente, mas o não uso de máscaras, na minha opinião,
tem causado essa mortalidade imensa que nós estamos vendo aí na Itália, que agora, depois que os chineses chegaram lá, toda a população começou a usar máscara, na Espanha, nos Estados Unidos agora também começaram a usar bastante máscara, também na Inglaterra. O Japão também começou a usar bem mais máscara, e agora vê toda a população japonesa com máscara. E esse senhor dizendo que se não